Por que duvidastes? Este é o tema da mensagem de hoje. Fica comigo um pouquinho e seja abençoado. Se você soubesse o que eu tenho projetado para a sua vida. É possível que você esteja passando por um vento muito forte, prenúncio de uma grande tempestade, e até esteja com medo dessa tempestade varrer a sua vida, deixando-a sem direção, como um barco que pode afundar. Muita gente tem passado por isso. E você tem medo que esse vento leve as suas conquistas, até mesmo os seus bens, a sua vida financeira. Muita gente tem passado por isso. Isso tudo envolve a sua relação família. A gente sabe que isso é um pouco complicado e mexe com a sua fé. Por isso o texto de hoje, por que duvidastes? E aí o Senhor te pergunta, por que duvidastes, resolvestes murmurar e deixou a angústia abalar a sua fé? Porque duvidastes, poderás virar um prisioneiro sobre um sentimento de derrota que entristece a alma e traz medo ao coração, um sentimento que enfraquece a vida espiritual e que pode levar o homem a duvidar do socorro e da compaixão de Deus. Sim, os problemas tendem a impedir a adoração, também é fato. Mas olha que coisa séria. Lembra, nós falamos sobre isso, a adoração derruba as muralhas postas à sua frente. Lembra das muralhas de Jericó, de Paulo e Silas na prisão? Falamos disso. Então, por que duvidastes, deixaste de me adorar? Por que duvidastes sobre o que eu tenho para fazer na sua vida? Conhece os meus pensamentos, a minha forma de trabalhar? Olha aí o que Deus fala para você. Filho, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos. Mas como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos sobre a sua vida. Onde está isso? Lá em Isaías, capítulo 55, versículo de 8 a 9. Vai lá e depois dá uma olhada. Se você soubesse. Claro, tudo pode mudar de repente, mas Deus não muda. Pode vir um vento forte e parecer que tudo esteja afundando, mas se Deus for a sua prioridade, se você controlar o medo e não deixar a sua fé se apagar, nem a sua vida espiritual se esmurecer, nem deixar a presença de Deus, muito importante, então pode se levantar o vento mais bravio que você não perecerá. E mesmo se você achar que está afundando, lembra-se de Pedro, que ao lado de Jesus, olha isso, andando pelas águas, quando o vento soprou e Pedro percebeu que estava afundando, Pedro também teve medo. Confira lá em Mateus 14, de 30 a 32, que diz o seguinte: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ei, por que duvidaste? Repreenda o medo, ore. E ainda que você tenha se entristecido com as suas dores, não deixe a presença de Deus, não perca a alegria de estar perto dele, nem esmoreça a sua fé, porque a fé, olha isso, a fé gera um sentimento facilitador para a vitória. Lembra de Eliseu? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos do moço para que eu veja, para que ele veja. E Deus abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eita, que tremendo! 2 Reis 6,17. Então assim diz o Senhor para você: essa batalha é minha. O que parece ser derrota e fracasso é só forma de eu preparar você para o que eu tenho reservado. Por que duvidastes? Se você soubesse, está cheio de cavalos e carros de fogo ao seu redor. Por que duvidastes? Autor Ricardo Augusto. E amanhã tem mais.
Até amanhã.